E aí galera, aqui quem fala é o Batman e hoje eu vou fazer o resumão aqui do anime Jitsuwa Watashi wa. E o anime começa aí com o nosso protagonista chamado Kuromine Asahi. Ele estava correndo para subir as escadas e chegar na sala de aula. E lá ele encontrou uma garota se espreguiçando e os dois gritam por algum motivo. Depois da abertura vemos o nosso protagonista jogando carta com seus amigos e achando até mesmo que está mandando bem, mas na verdade ele toma uma surra dele. E isso acontece porque ele não consegue mentir ou esconder segredo. E por isso ele é chamado de o sexto furado. Ao perder, o nosso protagonista se lembra de várias situações em que as pessoas perceberam a fama dele aí de o sexto furado. Nisso, os amigos dele vão lá e dão uma moralzinha pro cara. No meio da aula, o Asahi fica pensando que até mesmo ele consegue guardar um segredo, que é o fato dele estar apaixonado pela misteriosa Shiragami Yo, que no caso é uma menina da sua sala que sempre chega antes na escola e fica sozinha durante o intervalo inteiro. Depois de responder uma pergunta da professora, a garota percebe que o nosso protagonista está de olho nela, e quando ela olha de volta para ele, o moleque dá um grito de desespero no meio da aula. Nisso, o nosso protagonista disfarça, dizendo que só não sabia da resposta à questão, mas ele leva uma bronca da professora. Além disso, os dois são interrompidos pela representante da sala que senta lá no fundão, dando aí uma bronca nos dois. No intervalo, quando os amigos do Asahi o chamam para almoçar, ele que estava de olho na Yoko vê que a garota sempre recusa sair com outras garotas para almoçar, dizendo sempre que tem um compromisso. Depois do intervalo, na aula de educação física, o Asahi também a observa não participando da aula. Ela fica embaixo de uma árvore, num canto, só observando os outros. E por ficar distraído olhando para a garota, o nosso protagonista leva uma bolada na cara. Depois da aula, os amigos do nosso protagonista perguntam se ele vai se confessar para a garota. E isso deixa ele surpreso, porque ele pensou que seu segredo estava guardado, sendo que, todos seus amigos já perceberam isso. Então, os bons amigos que o Asahi tem vão lá e fazem ele se lembrar da humilhação que ele sofreu no ano passado, nas mãos da representante de classe, a tal da Aizawa Nagisa. Basicamente, ele foi rejeitado antes mesmo de poder se declarar para ela. Por isso, agora, os seus amigos querem que ele vá lá e se declare para essa nova garota antes que ele seja rejeitado novamente. E é aí que voltamos para a cena inicial do anime, quando o nosso protagonista sai correndo para a sala de aula levando uma carta com o objetivo de se declarar para Yoko. Mas ao chegar lá, ele se depara com ela se espreguiçando e mostrando aí as suas asas de morcego. Ao ser vista, a menina fica toda acanhada e também acaba mostrando as presas em sua boca. Ela aí pergunta se o nosso protagonista viu suas características especiais, e o nosso protagonista obviamente mente, dizendo que não. No entanto, foi muito fácil ver que isso foi uma mentira, já que ele não consegue esconder nada. E enquanto os dois estavam lá na sala, os amigos do nosso protagonista que estavam esperando por ele acabam sendo encontrados por uma menina com uma personalidade horrível, que no caso é a presidente do clube de jornalismo, a famosa Akemi Mikan. Ela diz estar procurando pelo Asahi para um furo no jornal da escola. E enquanto isso, na sala de aula, a Yoko resolveu abrir o jogo e contar que ela é uma vampira para o nosso protagonista. E quando o nosso protagonista pergunta para ela se ela vira cinzas no sol, ela revela que na verdade ela só fica bronzeada facilmente. E atrapalhado do jeito que o Asahi é, ele acaba chamando a menina de linda na cara dela, mas ela é meio lerda e não percebe nada. No fim, ela o agradece aí por ter conversado com ela na escola e diz que não vai mais poder ficar na escola após ter tido aí o seu segredo descoberto. Ao ouvir isso, nosso protagonista se sente culpado, mas mesmo sendo um boca aberta, ele prometeu que iria guardar esse segredo entre eles dois de qualquer jeito. No fim, em um último impulso de coragem, ele vai lá e se declara para Yoko, dizendo que quer ser o amigo dela. Falhou. E ao pedir para ser um amigo dela, ele finalmente que se lembra que estava ali para dizer que gostava dela. Só que de alguma forma aquilo funcionou. E a Yoko até mesmo começou a chorar, porque o sonho dela era fazer amigos. E em uma sala escura, a representante da classe, a Nagisa, acaba vendo os dois saindo junto da sala. Depois daquilo, o Asahi começa a fantasiar sobre a sua vida escolar dos sonhos ao lado de uma garota. E de repente, ele é assustado pela própria Yoko, que está ao seu lado na estação de trem, no caminho para casa. A Yoko deixa claro para o nosso protagonista que ela só considera ele um amigo, fazendo ele entrar novamente em desespero pela declaração que ele fez por engano para ela. E enquanto os dois estão andando juntos para casa, ele percebe que provavelmente não vai ter capacidade de guardar o segredo dos dois, e ainda fala isso em voz alta. Ao ouvir isso, a menina não se importa, e até mesmo agradece ao garoto por se esforçar tanto por ela, e por ainda ter se tornado seu amigo. Nisso, eles acabam sendo vistos do outro lado da rua pela Nagisa, novamente aí os observando. Então, no dia seguinte na sala, os amigos do nosso protagonista perguntam a ele o que rolou com a declaração que ele ia fazer, e o Asahi vai lá e diz que eles apenas viraram amigos. Do nada, a professora chega atrasada aí em 1 minuto e leva uma bronca na Nagisa. Ela por algum motivo se mostra incomodada com o seu apelido de Dama de Ferro, e também mostra estar ainda mais incomodada com o flagra que ela fez ontem do Asahi com a Yoko. Por algum motivo, ela lembra da sua rejeição ao garoto no ano anterior, e por mais estranho que pareça, está até mesmo se perguntando se o garoto realmente gostava dela naquela época. E tentando entender isso, a Nagisa resolve perguntar para ele diretamente no intervalo se ele gostava mesmo dela no ano anterior. No entanto, ela acaba causando um mal-entendido gigante. Nessa hora, os amigos do nosso protagonista chegam, e se vendo nessa situação, a Nagisa vai lá e abre a boca para dizer que odeia o nosso protagonista. E isso acaba deixando o cara para baixo aí, se desculpando. E no fim, os parceiros do nosso protagonista levaram ele embora. Tudo isso para poupar da garota que tá chutando cachorro morto. Depois das aulas, a Yoko vai almoçar na sala com a Asahi, e ela sempre almoçava sozinha aí para não deixar os outros verem as suas presas. E quando o nosso protagonista fica encarando ela logo pensa que ele quer comer o almoço dela.
e por isso ela disse que não vai dividir isso com ele. Mas na verdade o nosso protagonista estava aí pensando se ela se alimenta de sangue. Obviamente o Asahi pensou isso em voz alta e Yoko desfez esse mal entendido, dizendo que entre os vampiros eles só sugam sangue como demonstração de amor, como se fosse um beijo. Ao ouvir isso, o nosso protagonista fica com vontade de ter o seu sangue sugado, e depois que a Yoko acaba de comer, a barriga dela ronca ainda com fome. E ao ouvir isso e se assustar, o nosso protagonista acaba derrubando alguns doces que estavam nas suas coisas. Mas ele estranha isso, porque ele não se lembrava de ter colocado doces nas suas coisas. Já a Yoko, que parece que só pensa com o estômago, já vai pensando que essa comida é para ela e por isso ela come os doces. No entanto, ao comer, ela percebe na hora que esses doces estão recheados com pimenta. Então, com o choque após comer a pimenta, ela bate a cabeça na parede enquanto mostra suas asas. Nesse momento, o Asahi vai até a porta para tentar impedir que alguém entre, mas infelizmente, a Nagisa aparece e vê imediatamente as asas da Yoko. E quando os dois pensavam que já estava tudo perdido, eles obviamente tentam explicar a situação aí de alguma forma, quando do nada, de dentro da cabeça da Nagisa, sai uma versão dela em miniatura. Essa coisa pequena aí pergunta de que planeta a garota com asas de morcego tinha vindo. E como a Nagisa não queria desistir de obter informações, a Yoko sem querer querendo acaba revelando que ela é uma vampira. E com essa conversa aí da Nagisa sobre planetas, raças e outras coisas, o nosso protagonista já vai lá e deduz que ela na verdade é uma alienígena. Ao ouvir isso, a Nagisa tenta se fazer de desentendido, mas pelo visto parece que ela mente pior até mesmo que o nosso protagonista, deixando aí bem claro na frente de todos que ela é realmente uma alien. No fim, ela revela o seu segredo oficialmente e ainda diz que ela dirige uma unidade externa com a sua forma, só que é em tamanho de uma pessoa normal. Não só isso, mas atualmente ela está numa missão de investigação secreta da Terra, e no meio da sua investigação ela acabou vendo o Asahi e a Yoko juntos. No fim, para resolver todos os problemas e todo mundo se entender, a Nagisa promete que não vai revelar o segredo que a Yoko é uma vampira. No entanto, ela não pode perdoar o Asahi aí por ele ter se declarado para ela e logo depois ter ficado saindo com outra garota. E já que o nosso protagonista viu quem ela realmente é, a Nagisa decidiu apagar um pouco da memória dele. Para fazer isso, ela já puxa um martelão, e o nosso protagonista, é claro, mete o pé dali, qualquer um meteria o pé. Nisso, ele obviamente é perseguido pela Nagisa segurando seu martelão. Para piorar tudo, ela corre atrás dele, dizendo que ela pode ser punida levando palmadas na bunda em público no seu planeta, caso ela não apague as memórias dele. Mas como o cara não tá nem aí se ela vai ser punida ou não, ele só foge para preservar a sua cabeça de ser esmagada por um martelo. No meio da perseguição, a menina propõe que ele apague as suas memórias pelo bem da Yoko. Como o nosso protagonista se importa muito com ela, ele para pensar no assunto e aceita a proposta. Mas na hora que ele iria levar a martelada na cabeça, a Yoko impede tudo isso de acontecer, pulando em cima dele e dizendo para o cara com lágrima nos olhos que ela não se importa que ele saiba do seu segredo e que ela também não quer que ele se machuque só para protegê-la e ajudá-la. Depois disso, os dois ficam se desculpando um para o outro e a Nagisa, por algum motivo, muda de ideia ao ver a relação aí dos dois. E no fim disso tudo aí, a Yoko fala para o Asahi que ela sabe que ele gosta da Nagisa, e isso obviamente acaba com todo o clima deles aí e acaba provando tanto para a Nagisa quanto para o Asahi que a Yoko é realmente uma cabeça de vento sem solução. Depois disso, vemos a Mikan, que no caso é a presidente louca do clube de jornalismo, revelando que foi ela quem colocou os doces nas coisas do nosso protagonista. E fazendo isso, ela conseguiu gravar uma parte da conversa que ele teve com as garotas, obviamente usando um gravador que havia dentro dos doces. No dia seguinte, vemos o nosso protagonista pensando sobre as coisas absurdas que ele descobriu nos últimos dias. Logo em seguida, ele se encontra com a Mikan torturando seus amigos com mangueiras de água, e ao ver o nosso protagonista, ela já mostra a gravação que conseguiu no dia anterior, dizendo que pretende usar, mesmo que seja só um pedaço da conversa, manipulando toda a informação para poder gerar um jornalismo aí pra escola. Ao vê-la fazendo isso, o Asahi sai fugindo da garota, tudo isso porque ela quer entrevistá-la. E enquanto ele fugir, ele se lembra que ela na verdade é a sua amiga de infância, que passou a vida espalhando todas as suas histórias vergonhosas no seu jornal. No fim, ele acaba sendo pego e torturado com uma mangueira, mas exatamente igual aos seus amigos, ele abre a boca e revela que ele e a Yoko na verdade se tornaram amigos. A Mikan não acredita muito na história, mas ela deixa o cara pra lá, e ao chegar na sala, o Asahi percebe que a Yoko faltou. Rapidamente, o nosso protagonista sente um desespero, pois ele está pensando que mais pessoas descobriram o segredo dela. Felizmente, nesse momento, a professora já chega e explica para todos que a Yoko na verdade só ficou gripada. E como o nosso protagonista estava muito preocupado, obviamente ele acabou chamando a atenção da professora. E para explicar essa preocupação, ele revela que ele e ela são amigos, por isso ele ficou preocupado. No fim, ele acaba ficando encarregado aí de levar as cópias das tarefas aí na casa da Yoko. A Mikan escutou tudo isso e já perseguiu o Asahi para tentar conseguir mais informações. Felizmente, o nosso protagonista é salvo pela Nagisa, que vai lá e o leva para dentro de uma moita. E dentro da moita, o nosso protagonista explica o que aconteceu e para a Nagisa, quando do nada eles são encontrados pela Mikan. Então, a Nagisa se sacrifica para que o Asahi consiga levar as cópias aí até a casa da Yoko. E chegando na casa da Yoko, o nosso protagonista é recebido por ela usando um pijama, e logo em seguida é convidado para entrar. Lá dentro, ela mostra as suas asas, e já que os dois estão sozinhos, obviamente não teria nenhum problema em ela ficar bem confortável assim. Juntos, os dois tomam um chazinho, e no meio de uma conversa, o nosso protagonista se engasga com o chá por qualquer coisa que a Yoko fala. E ela, várias vezes, fica repetindo aí que eles são amigos. E isso, obviamente,
obviamente faz o nosso protagonista sentir aquela dor na alma pela declaração que ele fez sem querer. Curioso, o nosso protagonista pergunta se ela não tem um caixão. Em resposta, ela diz que é um artigo de luxo. Depois de falar isso, ela puxa um assunto dizendo para ele não abrir o guarda-roupa dela, porque esse é o lugar onde ela claramente guardou toda a bagunça que tinha no quarto dela. Do nada, o nosso protagonista começa a se sentir estranho por estar ali, quando do nada ele recebe uma ligação da Nagisa, falando que a Mikan escapou dela e está correndo para a casa da Yoko. E durante a ligação, a Nagisa fala que tudo foi culpa dela, que caiu no papinho da Mikan, que estava falando que o nosso protagonista e a Yoko seriam flagrados em uma situação constrangedora sozinhos no quarto. Depois desse telefonema, o Asahi sai da casa da Yoko para impedir que a Mikan chegue. No entanto, ele escuta um grito vindo de dentro da casa da garota, e ao entrar, ele vê o guarda-roupas dela aberto, e todas as coisas caídas em cima da Mikan, que entrou aí pela janela e acabou sendo pega pela bagunça. No dia seguinte, a Mikan já prepara uma montagem para fazer um artigo para o seu jornal, usando aí as fotos que ela tirou dos dois. Ela prega o artigo no quadro de avisos, e quando o nosso protagonista vê, ele rasga isso e sai correndo. No entanto, a Mikan revela que ela tem um arquivo salvo na sua câmera fotográfica, e dessa vez quem foge é ela, e o nosso protagonista é quem corre atrás dela. No meio do caminho, ele acaba se trombando com a Yoko, mas ele continua correndo aí atrás da Mikan. Do nada, um amigo do Asahi o encontra e fala onde ele viu a Mikan, e é assim que o nosso protagonista vai parar em cima do terraço da escola. De lá, a Mikan diz que vai espalhar todas as fotos falsas, e o nosso protagonista implora seriamente para ela não fazer isso. E quando ele pensa que a Mikan vai ceder e mostrar um pouco de humanidade, ela no fim finge que é convencida, mas na verdade ela não se convenceu é nada, porque para ela, quanto mais o nosso protagonista está ferrado, mais feliz ela é. Nesse momento, em um frame de segundo, o nosso protagonista se lembra do que o seu amigo disse antes, e era basicamente para tentar fazer um pouco de psicologia reversa com a Mikan. Fazendo isso, ele consegue a convencer a não espalhar essas fotos. No fim, um amigo do nosso protagonista se encontra com ele e revela ao Asahi que na verdade a Mikan sempre pede a permissão para publicar alguns assuntos. Além disso, ela sempre coloca aí uma nota no rodapé do seu jornal dizendo que tudo que ela montou é fictício. E ao fim desse episódio, a Mikan aparece falando com seus óculos, que na verdade é uma deusa da fortuna que se apossou aí dos óculos dela depois de ter sido cuidado tão bem por ela. E essa deusa da fortuna fala que a Mikan deve realizar o seu desejo de infância e ficar com o nosso protagonista, mas a garota diz que não quer mais isso. Para ela, atualmente o que basta é manter a amizade de infância que ela tem com ele. Por isso, a Mikan nunca vai seguir os conselhos da deusa da fortuna, que no caso é os seus óculos. No episódio seguinte, vemos que a professora pegou o Shimada, um dos amigos do nosso protagonista, lendo uma revista de sacanagem, e o Shimada culpa o Asahi por tê-lo colocado no mau caminho. Por conta disso, até mesmo a Yoko olha para ele com desprezo. Já a professora manda a Nagisa puni-los, e somente nesse momento que todos perceberam que ela não estava na sala. Do nada, o Asahi é atacado pela mini Nagisa com um tiro da arminha dela. Ela estava no chão e queria que o nosso protagonista fosse para o lado de fora com ela. Para sair da sala, o Asahi pede permissão para soltar um submarino no vaso da escola. Por falar isso, ele é zoado por todos. Lá fora, a Nagisa diz que a bateria da unidade externa dela morreu, e de acordo com ela, a culpa disso é do Asahi, pois ele estava tendo conversas sugestivas com a Yoko durante o recreio, e isso fez a Nagisa se distrair. Então, sob as ordens da mini Nagisa, ele vai até o banheiro feminino em busca da unidade externa. Obviamente, ao pegá-la, o Asahi fica pensando em merda, e por isso, ele toma alguns tiros da arminha da Nagisa. Saindo do banheiro, eles encontram a Yoko descendo as escadas, e ela fica zoando os dois. Mas após a Nagisa explicar a situação, a Yoko resolve ajudá-los. Juntos, eles deixam o corpo em tamanho humano da Nagisa na enfermaria e o conectam na tomada. Do nada, a Mikan aparece, e para não ser descoberta, a mini Nagisa começa a fingir ser uma action figure. E durante a sua investigação, a Mikan quase derruba a Nagisa no chão. Na real, ela derrubou. No entanto, o treinamento militar da Nagisa a permitiu fazer uma aterrissagem perfeita. E obviamente, isso deixou a Mikan com mais suspeitas do que antes. Nesse momento, o nosso protagonista, numa tentativa de distrair a todos, começa a dizer que deseja olhar embaixo da saia dela. Para piorar tudo, o Shimada aparece e já fica querendo fazer coisas piores. Por pouco, o Asahi consegue pegá-la de volta, usando aí a desculpa de que foi ele quem a criou. Nisso, ele vai embora até o banheiro, mas o Shimada vai atrás dele. O Asahi foge novamente. Tudo isso enquanto ele e todos eram observados por uma garota suspeita em um cantinho da escola. Dessa vez, ao fugir, o Asahi chega até o armazém das coisas das aulas de educação física, e lá, ele elabora um plano para fugir. No entanto, a menina suspeita que estava os observando usa um poder misterioso e faz o corpo da representante de classe atingir o tamanho humano. Nisso, o nosso protagonista fica lá observando a antena na cabeça dela, e isso a deixa meio tímida, já que a antena dela brilha caso ela tenha sentimentos amorosos. No fim, quando eles tentam sair do armazém, o Asahi, sem querer querendo, acaba caindo em cima da representante, e obviamente nesse momento todo mundo teve que aparecer. Então, o Asahi usou seu cérebro no talo e teve a incrível ideia de ser arremessado para fora do armazém pela própria Nagisa. Tudo isso para fazer parecer que ela encontrou a action figure, a destruiu e logo depois saiu do armazém. E ao fim desse episódio, vemos que quem estava assistindo tudo isso acontecer era uma menina de chifres, e graças a ela, todos os mal entendidos desse dia acabaram sendo resolvidos. No dia seguinte, logo pela manhã, vemos o Asahi se encontrando com a Yoko debaixo da chuva. Nesse momento, ele se preocupa pensando que o sol pode brotar do nada, mas a Yoko já viu a previsão do tempo, e ela disse que nesse dia só iria chover. No entanto, o tempo acaba abrindo, e
e a Yoko acaba ficando toda bronzeada. Por conta disso, o Nagisa dá uma bronca dela por ser tão cabeça de vento. E quando a Yoko vai mostrar o seu corpito marcado de sol para o Asahi, a Nagisa aparece dando um tapão nele. Para resolver o problema da Yoko, a Nagisa decide que todos ali devem fazer um treinamento especial para escapar dos raios solares, igual ela fazia no seu planeta natal. O treinamento não dá muito certo, mas mesmo assim eles ficam treinando até de tarde. No dia seguinte, o Asahi encontra a Yoko com roupas de ginástica e a Nagisa também estava lá. Nesse momento, ele percebe que a pele da Yoko já voltou ao normal. Tudo isso aconteceu enquanto ela dormia. E agora que o treinamento da professora Nagisa já terminou, elas decidem mostrar para o Asahi os resultados do treinamento e saem correndo pelas ruas. Então vemos que agora a Yoko consegue evitar o sol por meio das sombras e também usa aí o meio ambiente ao seu favor. E enfrentando os obstáculos, eles acabam ficando de frente para uma loja de alho. E então a Yoko fica com sérios problemas por conta do alho e para ajudá-la, o Asahi começa a comer tudo. Logo em seguida, algumas pessoas tentam vender um crucifixo para eles. Daí o Asahi vai lá e arremessa o bagulho para longe. Tudo isso para impedir que a Yoko morra. Mas como o roteirista não estava de bobeira, ele fez um cachorro trazer o crucifixo de volta. E foi assim que o Asahi descobriu que esse tipo de objeto não afeta a Yoko. Na verdade, ele só a deixa de mau humor. Depois disso, eles saem dali, mas por ter comido tanto alho, o Asahi estava fedendo. Mesmo assim, as garotas continuam mostrando os resultados do treinamento. Mas logo, elas chegam em uma área sem nenhum tipo de sombra. E é nesse momento que a Yoko diz que se o problema dela com o sol foi resolvido, ela poderia ir a um certo lugar. Ao ouvir isso, a Nagisa então cita um traje que a protegeria do sol, que nada mais é do que um traje espacial. Além desse traje, eles discutem alguns tipos de proteções aí que a vampira poderia usar. E a Yoko agradece, dizendo que toda essa ajuda estava deixando ela muito feliz. No fim, eles acabam descobrindo que o protetor solar funciona com ela, e isso acaba resolvendo os problemas da Yoko. No fim, a Yoko chama o Asahi para ir a um parque de diversões, e ele fica esperando lá. E de tão ansiosa que ela estava, a Yoko havia preparado até mesmo um guia para o parque. Eles se divertem na montanha-russa, e a garota acaba ficando obcecada por brinquedinhos radicais. Durante uma conversa, ela revela que é uma mestiça de vampiro e humano, pois o seu pai é um vampiro e a sua mãe é uma humana. E de acordo com a Yoko, os seus pais acabaram se apaixonando enquanto guardavam segredos aí um do outro. E isso meio que parece com a situação dela com a Asahi. Depois desse papo aí, todos vão para uma casa mal assombrada. Para a surpresa do Asahi, a Yoko fica mega assustada e acaba o abraçando numa situação de pânico. Nisso, um cara vestido de vampiro aparece e já leva uma bronca da Yoko por ficar pedindo para a garota sugar seu sangue. No fim, eles saem de lá satisfeitos, e a Yoko revela para o nosso protagonista aí que na cidade natal dela, ela tem um amigo de infância lobisomem. Enquanto isso, na cidade natal dela, o pai da Yoko manda esse amigo de infância dela ir na cidade investigá-la. Então, no episódio seguinte, os nossos personagens principais encontram um amigo de infância da Yoko. O cara parece meio que um delinquente, e no caminho de casa ele meio que ameaça o Asahi. Até que do nada, a Yoko arremessa um pedaço de pau, e ele vai lá e pega o pedaço de pau como se fosse um cachorro. E ao ver que eles foram para o parque de diversões, o amigo lobisomem fica puto, e só vai embora desejando felicidades para o Asahi e a Yoko. No entanto, os nossos personagens principais impedem ele de ir embora, e a Yoko desfaz todo esse mal entendido, dizendo que ela e o Asahi são apenas amigos. Obviamente, ao ouvir isso, o Asahi se sente um derrotado. Já o lobisomem, ao ouvir isso, tenta assustar o Asahi mostrando suas presas. No entanto, isso foi o bastante para o lobisomem entender que o nosso protagonista já sabe o segredo da Yoko. No entanto, mesmo isso sendo óbvio, o Asahi ainda tentava disfarçar que ele sabe disso. Por isso, o lobisomem revelou logo o seu segredo. E no fim, os dois ficaram lá brigando para decidir quem descobriu e quem revelou o segredo antes. O pior de tudo é que quando a lua aparece, o lobisomem se transforma em uma mulher tunada. Ela se apresenta como Xixi do Shiro e fica tentando seduzir o nosso protagonista. De repente, o anime corta para a Nagisa e vemos que ela está imaginando as coisas que poderiam acontecer entre o nosso protagonista e a Yoko no parque. E de volta à casa da Yoko, bom, a Shiro estava se atirando em cima do Asahi. E para resolver esse problema, a Yoko mostra uma foto da lua. E isso faz ela se transformar naquele lobisomem delinquente de novo. Daí quando o homem lobisomem estava em cima do Asahi tentando bater nele, a foto da lua é mostrada novamente e o lobo volta a ser uma mulher. E nesse exato momento, a Nagisa chega e após ver isso acontecer e entender tudo errado, ela vai embora. E no momento em que ela decide voltar para tentar entender o que estava acontecendo, ela se depara com um mal entendido maior ainda. E após tudo ser resolvido, a Shiro se transforma mais uma vez. Dessa vez, ela acabou desmaiando o nosso protagonista aí por conta dos seus balões infláveis. No fim, após tudo ser realmente resolvido, a Shiro finalmente vai embora. Só que no dia seguinte, ela é transferida para a escola dos nossos personagens principais. Mais BOs aí pela frente. Na escola, a Shiro já começa a se atirar no Asahi, o que faz o nosso protagonista jorrar sangue do nariz e até mesmo desperta a inveja do seu amigo Shibata. Fugindo disso, ele tromba com a Yoko e vai conversar com ela. Logo em seguida, os dois notam uma menina com cabelo rosa e chifres comendo doces no corredor da escola. Curiosos, eles a perseguem para descobrir o que ela é. Já do lado de fora da escola, a garota quase é acertada por uma bola de beisebol, mas os seus chifres a impedem de receber um acerto direto na cabeça. Nisso, ela começa a atrair uns corvos, o que faz o nosso protagonista suspeitar que ela não é humana. Daí a Yoko já vai na frente e pergunta se pode acariciar a cabeça da garota. Nisso, a garota se apresenta como Akane, e os nossos personagens principais percebem pelo sobrenome dela que ela é parente da professora Akari. Essa garotinha estava vendo um Asahi olhando demais para ela, e o cara estava olhando os chifres.
chifre. Então a Akane vai lá e remove seus chifres, mostrando para ele que os seus chifres são apenas um acessório. Após fazer isso, a garota se vira e na maldade ela mostra uma cauda de demônio. E quando a Asahi tenta mostrar isso para Yoko, a cauda já havia sumido. Nesse momento vemos que a Akane na verdade está se divertindo com a confusão que ela está causando na mente do Asahi. No entanto, essa diversão acaba quando a professora Akane aparece brigando com ela e a levantando pelos chifres. Foi nesse momento em que os nossos personagens principais descobriram que a garotinha realmente é chifruda. No fim, a Akane abriu o jogo e revelou ser uma demonete e também disse que a professora, apesar das aparências, é a trineta dela. No desenrolar da história, os nossos personagens principais entram na sala da diretora e lá eles finalmente entendem que a Akane é um demônio que já viveu por séculos e atualmente ela é a diretora dessa escola. Mesmo descobrindo isso, a Yoko, por ser meio lerda, não acredita na Akane e continua a tratando como uma criança. E por ela ficar insistindo nisso, a diretora vai lá e a ameaça elevando a sua energia maligna. Quando ela faz isso, os sensores da Nagisa, que está bem longe dali, apitam. E por isso, a nossa área parte em um OVNI em formato de gato em direção à origem dessa energia para investigar. E mesmo com a Akane a ameaçando, a Yoko continua a tratando como uma criança. E enquanto isso rolava, a professora foi lá e revelou para a Asahi que a diretora criança velha sabe de todos os segredos das pessoas que estudam nessa escola. E era exatamente por conta da Akane que todas essas pessoas malucas e sobrenaturais estão nessa escola. No fim, para a Akane parar de exalar a sua energia maligna, a professora vai lá e ameaça cortar o salário dela se ela continuar com essa palhaçada. E continuando com essa história sem sentido, do nada, somos levados a uma situação em que falam mal da aparência da Yoko. E numa tentativa de provar que ela é muito bonita, a Yoko entra em uma disputa de sensualidade. Para piorar tudo, as garotas vão para o ginásio da escola e prendem o Asahi numa cadeira para ser o juiz dessa disputa. E o mais engraçado é que a vencedora da disputa será decidida pela quantidade de sangue que sairá do nariz do Asahi. E a apresentadora da competição acaba por ser a Shiro, que com uma roupa bastante atrevida apresenta as outras duas. No fim, a Yoko e a Akane não tiveram nenhum pingo de sensualidade, e quem fez o Asahi jorrar sangue pelo nariz foi a Shiro. No entanto, para a disputa continuar, a Shiro propõe que todas usem uma roupa de banho, e em todas as disputas, a Shiro vai chamando mais atenção que todas. Afinal de contas, ela apela ao ponto das cenas merecerem uma censura. Daí, para decidir a vencedora da disputa, a Yoko propõe que elas usem a roleta russa com os bolinhos da Mikan, e o vencedor da disputa seria aquele que não fizesse careta. No fim, as duas fazem careta, perdendo aí mutualmente. E a Nagisa chega ao ginásio logo em seguida, detectando a energia demoníaca da Akane, que atinge o seu ápice aí quando ela come os doces apimentados. Esse ápice não foi só da Akane, foi da Yoko também. E com o poder das duas reunidas, uma grande explosão rolou destruindo o ginásio. No episódio seguinte, vemos que o Asahi tem que repor uma aula de culinária com a Nagisa, a Yoko e a Shiro. Basicamente, eles têm que fazer um curry e o nosso protagonista vê que estão todos preocupados. A Nagisa acaba confundindo a tarefa e faz um bolo de chocolate ao invés do curry. Por isso, ela joga o bolo pela janela, que acaba caindo nos chifres da Akane. Nesse momento, a Akane vai lá e prova o bolo. E o bolo estava tão bom que ele acabou fazendo uma referência a Shokugeki no Soma. Os outros continuam tentando fazer o curry, enquanto consolam a Nagisa e dizem para ela tentar fazer uma receita diferente do normal. No dia seguinte, a Akane vai até os nossos personagens principais e exigir outro bolo de chocolate da Nagisa, dizendo que iria destruir o planeta Terra caso seu desejo não fosse atendido. Nesse momento, a professora Akari aparece e já aproveita a oportunidade para fazer a demonete Akane pagar por tudo de ruim que ela já fez. E o jeito que a professora faz isso é dizendo para todos fazerem comidas ruins para ela comer. No fim, todos fazem comidas ruins para ela, até que ela desmaia e o rumo do meteoro que ela realmente estava trazendo em direção à Terra é alterado, mantendo aí o planeta Terra em paz. Depois disso, um tempo se passa e agora é verão. Nisso, vemos o Asahi pensando que já faz um bom tempo desde que ele descobriu o segredo da Yoko. O seu amigo, ouvindo isso, vai lá e o incentiva a se declarar para Yoko numa piscina. Ao ouvir isso, nosso protagonista convida ela para a piscina. Depois que ele a convida, o seu amigo já vaza. Nesse momento, a Shiro revela que a Yoko não sabe nadar. E isso deixa o Asahi com ainda mais vontade de levar ela para a piscina. Bem psicopata. No fim, o nosso protagonista acaba levando todo mundo para ir na piscina, incluindo seus parceiros que já ficam animados quando vêm as garotas de biquíni. Nesse dia, a Yoko fica toda animadinha perto do Asahi. E a Shiro vai lá e diz que vai ensiná-los a nadar. Mas como a Shiro só sabe pensar em outra coisa, ela acaba ensinando outras coisas, tipo como observar a busanfa de outras pessoas. Enquanto isso rolava, um amigo do nosso protagonista acabou sendo levado para fora da piscina por ser um tarado. Já a Shiro tenta tirar as roupas da Nagisa, mas ela acaba levando uma porrada por tentar fazer isso. Após bater nela, a Nagisa acaba assumindo o comando das aulas de natação. Nisso, as aulas de natação começam de verdade, e como a Yoko tem medo de água, ela acaba sendo jogada de uma vez logo na piscina. Nisso, o sol bate nela. No entanto, agora não tem problema nenhum, pois ela estava com um protetor solar à prova de água. Em um certo momento, a Yoko quase é levada pela água. No entanto, ela é salva e as aulas continuam. No meio desses acontecimentos, a Yoko começa a acreditar que um clima estava rolando entre o Asahi e a Nagisa, e pensar nisso faz ela quase se afogar. Por isso, a Nagisa acaba desistindo das aulas de natação, e o Asahi e a Yoko ficam tentando aprender a nadar juntos. Até que do nada, eles são encontrados pela Mikan, que estava curtindo a piscina com seus irmãos mais novos. Lá, todos ficam sentados conversando sobre os sentimentos do Asahi, até que a Mikan acaba sendo zoada, pois ela tem uma personalidade aí que não combina nada com essas coisas sentimentais. Nisso, a Shiro aparece reclamando sobre ter ficado bronzeada por culpa da Nagisa.
Nagisa. E em resposta, a Nagisa disse que a Shiro não parava de ficar se esfregando nela. Enquanto isso acontecia, a Yoko foi até o Asahi e sussurrou algo no ouvido dele. No entanto, eles foram interrompidos aí e a Yoko acabou metendo o pé por conta disso. Então, o Asahi pede para todos irem na frente enquanto ele vai atrás da Yoko. E ela, durante o sussurro aí, basicamente chamou ele para ir na escola sozinho com ela. E quando o nosso protagonista chega lá, ele descobre que a Yoko queria fazer um treinamento secreto na piscina de lá. E após eles se encontrarem, a Yoko disse que vai lançar o biquíni. E ao ver que o Asahi ficou pensando em besteiras, ela obviamente mandou ele ir se trocar também. No fim, eles treinam juntos até se cansarem e dão uma pausinha. E enquanto eles estavam descansando, a Yoko conta que os seus pais já fizeram a mesma coisa que ela e o Asahi estão fazendo nessa escola. E essa amizade evoluiu aí para um relacionamento mais forte. Logo em seguida, ela revela nunca mais ter se sentido sozinha desde que conheceu o nosso protagonista. Por isso, ela agradeceu ao Asahi do fundo do seu coração. Na emoção do momento, a Yoko acaba chamando o nosso protagonista pelo nome. Isso no Japão é um sinal de intimidade. Depois disso, os dois voltam a treinar. Durante esse tempo todo, ambos estavam sendo assistidas pela Akane. E nesse momento, a própria Akane revela que ela era a professora responsável por cuidar dos pais da Yoko, na época que eles estudaram lá. E que a partir de agora, ela estava ansiosa para ver mais histórias de romance entre vampiros e humanos que aqueles dois irão mostrar para ela. No fim, a Yoko aprende a nadar direitinho com a ajuda do Asahi e o abraça toda feliz esfregando seus preciosos nele aí. No dia seguinte, o Asahi convida a Yoko para ir comer bolo e ela quase recusa por conta das suas presas, mas a fome dela fala mais alto. Ao chegarem na loja de doces, a Yoko come escondendo suas presas, mas ela está gostando tanto do doce que ela acaba mostrando suas asas. Por sorte, seus amigos não viram nada, mas o nosso protagonista precisa avisar ela, sem que os outros percebam, enquanto as asas dela ainda estão em um tamanho que pode ser escondido. Do nada, o amigo do nosso protagonista, Yushima, manda uma mensagem pervertida para ele, falando das garçonetes dali. E isso faz o nosso protagonista perceber que ele pode avisar ela via celular. E ao ver o nosso protagonista fazendo isso, o amigo dele começa a pensar que o Asahi mostrou as mensagens pervertidas dele para a Yoko. Por isso ele tenta se redimir aí, oferecendo um crucifixo para ela. E isso obviamente faz a garota ficar com uma expressão de mau humor. Do lado de fora, alguns morcegos começam a aparecer, e o nosso protagonista teve aí que fechar as cortinas. E nesse momento, a Mikan aparece como uma garçonete do local. Nesse momento, ela fala que fez novos doces de roleta russa, e isso deixa Yoko bastante animada. Nesse momento, o nosso protagonista só aparece para comer os doces, e é quando os amigos dele conseguem falar a sós aí com a Yoko sobre o nosso protagonista. E durante essa conversa, a Yoko revela ter um desejo muito forte de ajudar o Asahi quando ele está precisando, deixando bastante claro nesse momento que ela ainda não percebeu os sentimentos do garoto. Após comer os doces, o Asahi e a Shimada acabam desmaiando por conta deles. No fim, a Akane aparece dizendo que teve uma boa ideia. Então, no outro dia, a Mikan chega dizendo que perdeu seus óculos para Yoko e o Asahi. E de acordo com a Mikan, ela precisa dos seus óculos para poder despertar aquela sua personalidade horrível. E obviamente isso leva o nosso protagonista a não querer nem mesmo encontrar mais esse óculos. Mas a Mikan diz que é necessário encontrar seus óculos. Afinal de contas, foi o próprio Asahi que deu isso a ela. Por isso, ela guarda seus óculos com tanto carinho que perdeu. Do nada, a Shio aparece procurando sua calcinha, mas ela acaba percebendo que não tem problema nenhum em ficar sem uma. Logo em seguida, quem aparece é a Nagisa, e ela está irritada com o fato da Mikan ter publicado sobre o fora que ela deu no Asahi no ano passado. No entanto, como a personalidade da Mikan está quebrada, ela vai lá e pede desculpas, coisas que ela normalmente nunca falaria. Nesse momento, o Asahi e a Yoko explicam para a Nagisa do problema com os óculos da Mikan, e logo em seguida, todos juntos acabam vendo que o óculos da Mikan está com a Akane. Nisso, a Akane começa a fugir, e como todos estão a perseguindo, ela se diverte usando seus poderes para atrasá-la, até que do nada a Akane é pega pela professora Akari, e assim, a Mikan finalmente consegue seu óculos de volta. E quando a Mikan pegou seu óculos e começou a conversar com ele, a Nagisa fica suspeitando de algo, e até mesmo descobre que o óculos da Mikan realmente fala. Depois disso, as duas garotas vão juntas até a beira daquele rio que aparece em todo o anime, e lá, a Mikan revela que o seu óculos diz ser uma deusa da felicidade, e para provar que é realmente o tal do deus, o óculos arruma até mesmo um trevo de 4 folhas e um arco-íris. Só que na verdade, o arco-íris foi apenas criado por uma mangueira. E continuando com a conversa, o suposto deus desenterra que a Mikan pensava que iria virar uma garota mágica quando era criança. E a deusa também revela que apesar dela só ter se fixado nos óculos do ensino médio, ela, a deusa da felicidade, tem todas as memórias da Mikan. E para ajudar ainda mais a Mikan, o óculos decide usar o seu poder do amor para fazer o Asahi se apaixonar logo por ela. E bastou o óculos falar isso, e o Asahi e a Yoko apareceram. Nesse momento, a Mikan tenta fugir, mas a Nagisa a segura. Então, para fazê-la decidir, o óculos diz para a Mikan que se ela a colocar no rosto, a deusa da fortuna, da felicidade, irá assumir o seu corpo e irá se declarar para o Asahi. Em resposta, a Mikan disse que ela mesma teria coragem de fazer isso se ela estivesse realmente apaixonada, e ao colocar o óculos, a Mikan quase se declara. Por isso, ela remove os óculos na hora. No fim, um monte de loucuras começam a acontecer, e rola até mesmo uma dancinha. Mas o que importa mesmo é que a Nagisa pegou os óculos da Mikan e colocou na cara. Nisso, quem acabou se declarando para o Asahi foi a Nagisa. Depois dessa loucura toda, o episódio 10 termina. No episódio seguinte, o Asahi é chamado para ir a um festival de verão pela Yoko, mas ao chegar lá nas proximidades do templo onde seria o festival, ele se depara apenas com a Nagisa. E a Yoko fez tudo isso pensando que ambos estão apaixonados, e ainda ficou de longe observando junto com a Shiro.
E ao perceber esse plano, a Nagisa dá a ideia de eles voltarem para casa. No entanto, o Asahi ainda tem certeza de que a Yoko veio. Por isso, ele diz que eles deveriam comer as coisas do festival, para ver se a Yoko seria invocada desse jeito. Após o cara falar isso, a Nagisa o segue por aí. E no fim, enquanto eles faziam isso e procuravam pela Yoko, eles percebem que a vampira armou tudo isso por conta daquele engano que os óculos da Mikan causaram. Daí, para tentar levantar o ânimo, o Asahi começa a mostrar algumas coisas divertidas que podem ser feitas em um festival. Do nada, a Nagisa se assusta aí com o nosso protagonista segurando uma arma de brinquedo. Então o Asahi vai lá e mostra pra ela como isso funciona. E com eles se divertindo, a Yoko acaba sentindo um certo aperto no peito. Mas na verdade, isso eram apenas os seus poderes de vampiro reagindo a um tempo. Do nada, a Mikan aparece ali se divertindo com seus irmãos mais novos. E bastou olhar um pouco para ela que o Asahi e a Nagisa acabaram sumindo da vista da Yoko. Por conta disso, a garota se junta a elas para procurar pelos dois. Enquanto isso, a Nagisa, que havia ganhado um ursinho, acabou dando ele para uma garotinha que parecia querer muito um. E em troca, ela recebeu um algodão doce. Durante o caminho, a Nagisa fala um pouco sobre as diferenças entre o seu planeta e o planeta Terra. E quando eles estavam comprando um sorvete, eles acabam encontrando a Yoko, que já tenta fugir. Nisso, o Asahi e a Nagisa a perseguem. E do nada, um acidente rola. Quando a Nagisa vai cair no chão, o nosso protagonista instintivamente pula entre o chão e a garota, acabando com os dois sorvetes que ela tinha acabado de comprar enfiados em cada um dos seus olhos. E nesse momento, a Nagisa percebe que na verdade ela gostava do Asahi. E depois desse dia, a Nagisa começa a evitar o nosso prota. E a própria Yoko está se sentindo estranha. Ao sair pelo corredor, o Asahi se encontra com a Mikan, que mesmo tendo sentimentos parecidos por ele, o aconselha a ir se explicar para a Yoko. E por conta aí do seu estado estranho, a Yoko é levada pela diretora, que lhe dá algumas dicas, mas a Yoko fica um pouco irritada e sai de lá. E é então que, já fora da escola, um Asahi com chifres aparece, o que leva a Yoko a perceber que era só a Akane disfarçada tentando se passar pelo Asahi para se divertir um pouco com os sentimentos dela. Nisso, a Yoko joga um doce para a Akane, que reage imediatamente. A Akane então surge de novo, dessa vez fingindo ser a própria Yoko, e se junta com a sua versão do Asahi, e isso acaba deixando a Yoko muito envergonhada. Ela sai correndo dali, e no meio do distrito comercial, ela vê novamente a Akane atuando com o seu corpo e do Asahi. A Yoko desesperadamente tenta impedir que os outros vejam aquilo, mas a Akane continua enchendo o saco da pobre vampira, fazendo até mesmo o Asahi falso revelar seus sentimentos. Irritada, a Yoko ameaça chamar a professora Akari, pois ela é a única que consegue lidar com essa demônia irritante. Em resposta, a Akane diz que já amarrou a professora Akari no corredor da escola, e na forma do Asahi, a Akane se oferece para beijar a Yoko, deixando aí a garota ainda mais envergonhada. E de um jeito que a gente não sabe, a professora Akari surge ali por trás na forma do Asahi e arremessa ela do outro lado do rio. A Akane obviamente foge da Akari, e é nessa hora que o Asahi verdadeiro aparece atrás da Yoko. Ele tenta finalmente se explicar com a vampira sobre o que aconteceu no festival, mas bem nessa hora a professora volta pensando que o nosso protagonista é mais uma das cópias falsas que a Akane fez toda hora, e a Yoko já aproveita essa confusão para fugir de novo. Enquanto isso, a Nagisa em sua casa estava lá tentando lidar com o fato de ter descoberto que ela gosta mesmo do Asahi. E no episódio 12, vemos que o Asahi não tá se sentindo bem ultimamente, e os seus amigos logo percebem que aconteceu alguma coisa entre ele e a Yoko. O nosso protagonista explica o que rolou e diz que a Yoko está evitando ele. Enquanto isso, a Yoko estava fazendo a mesma coisa com a sua amiga Shiro. No entanto, a Shiro consegue dar alguns conselhos para a vampira. Na verdade, ela só a assediou como de costume. E os amigos do Asahi vão lá e falam para ele chamar a Yoko para ir embora junto com ele. E quando a Nagisa chega na escola, a Akane já chega para ela e mostra uma foto dela em cima do Asahi no festival. E diz que vai entregar essa foto para o jornal da escola. Nesse momento, a professora Akari a pega de novo e impede de fazer essa chantagem, que visava aí somente poder comer o bolo da Nagisa novamente. Nisso, a Nagisa consegue pegar a foto da Akane, mas ao invés de jogá-la fora, ela guarda aí como recordação. E do nada, o Asahi, seus amigos e a Mikan aparecem. Nisso, a Nagisa acaba sendo encurralada na parede enquanto escondia a foto. Foto essa que, por pura acaso, acaba voando para as mãos do Asahi. Aí do nada, dois sorvetes surgem na mão da Nagisa e ela enfia os dois nos olhos do Asahi. E logo em seguida come a foto para que ninguém mais a veja. O Asahi, então, sem enxergar nada na sua frente, acaba sem querer prendendo a Nagisa contra a parede. Nessa hora, a Yoko aparece presenciando tudo. Ela estava pensando exatamente em chamar o Asahi para ir embora com ela. Mas ao ver aquela situação, ela desiste pensando que o nosso protagonista está querendo mesmo ir embora com a Nagisa. Já depois da escola, em sua banheira, a Yoko lembra do que aconteceu e recebe uma ligação do seu pai. No dia seguinte, a Yoko agradece ao Asahi por tudo no terraço da escola e diz que o seu pai descobriu tudo e que ela terá que ir embora por isso. Mas isso tudo era um sonho do Asahi, que acorda e se desespera por ter que resolver logo esse clima estranho com a Yoko. E ele até mesmo encontra a Yoko no caminho para a escola, mas nesse momento seus amigos o interrompem, o que faz a Yoko dizer para ele encontrar depois das aulas no terraço, pois ela queria dizer algo muito importante para ele. Depois da aula, os amigos do nosso protagonista já metem na cabeça dele que a Yoko quer se declarar para ele, mas o Asahi só tá pensando em desfazer os maus entendidos. Desesperado, o nosso protagonista sai correndo, como no primeiro episódio, em que ele queria se declarar aí para Yoko. O que o nosso protagonista não sabia era que a Nagisa tinha espionado toda essa conversa. A Mikan também espionou, mas quando ela foi descoberta, ela recebeu uma dura da Nagisa, mesmo as duas estando fazendo a mesma coisa. Ao ver o nosso protagonista correndo, a Nagisa percebe que tem que impedir o Asahi de se declarar a qualquer custo. Antes de chegar no
terraço, o nosso protagonista já pega a carta que ele ia entregar para Yoko no primeiro episódio, mas ele é interrompido pela Nagisa, pega uma pá e vai o atacar. A Nagisa diz que aquilo é nada mais nada menos do que um equipamento de última geração que o colocaria para dormir. E obviamente com medo, o Asahi sai fugindo de novo pela escola. A Nagisa nesse meio tempo percebe que gosta do Asahi e da Yoko, por isso ela quer impedir que eles fiquem juntos para não a abandonarem. Então a alienígena joga cascas de banana no chão e faz até mesmo bacias caírem na cabeça do Asahi, mas mesmo assim ela não consegue impedir a força de vontade do nosso protagonista. Ela só interrompe a corrida dele com uma barricada de cadeiras escolares na escada, o encurralando. Eles discutem um pouco, mas o Asahi resolve passar por cima da barricada e escalando até chegar no terraço. Mas ao chegar lá, ele vê a Yoko sendo levada por um morcego gigante, enquanto pedia aí desculpas. Nesse momento, o Asahi percebe que a Yoko não queria se declarar nem nada assim, mas sim dizer que o seu segredo foi descoberto, por isso ela estava sendo levada de volta para a casa do seu pai. O Asahi então pede a ajuda da Nagisa para resgatar a Yoko, e a Nagisa, se sentindo culpada pela situação, resolve o ajudar nessa. Então o Asahi e o resto do pessoal perseguem a Yoko no carro novo da professora Akane, e a Akane faz o carro voar para chegar mais rápido e destruir o carro no processo. Ao chegarem perto da mansão do pai da Yoko, a Akane sai perseguindo a Akane por conta do seu carro novo, agora todo destruído, e os outros entram em modo de operação, seguindo as ordens da Nagisa para invadir a mansão. Eles conseguem se infiltrar na casa, mas são encontrados pelo gigantesco pai da Yoko. Nesse momento, o Asahi tenta ser educado, pedindo um favor pro pai da Yoko, mas o pai se sente desafiado, e é aí que a Yoko aparece, o que distrai o seu pai, que acaba sendo acertado por uma bomba de alho da Nagisa no olho. Nisso, todos saem fugindo com a Yoko, que explica aí para os nossos personagens principais que tudo isso foi um mal entendido e que na verdade ela só voou para casa porque a sua mãe estava gripada. Aliviado, o Asahi começa a sentir vontade de chorar. Nisso, o pai da Yoko escuta quando o nosso protagonista fala que pensava que o segredo deles tinha sido descoberto. Sem saber qual segredo era esse, o pai da Yoko acabou se irritando, e a pressão do pai da garota é tanto que o nosso protagonista quase vai de base, mas a Nagisa o salva jogando mais bombas de alho nos olhos do vampirão grotesco. Os outros fogem para valer, enquanto o pai da Yoko sai destruindo todas as paredes da casa para alcançá-lo. Enquanto fugiam, as cascas de banana que haviam dentro da mochila que a Nagisa deu a Asahi acabaram ajudando na fuga, derrubando o velho no corredor. No fim, a Yoko esconde o Asahi no seu quarto junto com ela, e por ser um vampiro, o pai da Yoko não pode entrar em um cômodo sem a permissão. E agora em paz, a Yoko se desculpa pelo mal entendido com o nosso protagonista. Ela diz que estava incomodada com a intimidade que ele estava tendo com a Nagisa, e o nosso protagonista já aproveita para falar que o que aconteceu no festival de verão foi um mal entendido. O Asahi também diz que a teoria que ele gostava da Nagisa estava errada, e pede desculpas. E quando eles estavam bem de novo, o pai da Yoko aparece novamente e tenta forçar a entrada no quarto da garota, sendo impedido no fim pela mãe da Yoko, que briga com o cara por causa de toda a destruição causada na casa. E assim, os nossos personagens principais ficam livres da perseguição e até mesmo consertam a porta do quarto que o cara havia destruído. No fim, a Yoko fala para o nosso prota passar a noite ali no seu quarto, e quando ela tenta esconder as coisas do seu quarto por vergonha, as coisas começam a cair em cima dela, e o nosso protagonista a protege com seu corpo. E é aí que eles são pegos pela Nagisa, que estava passando por ali, e já puxa um martelão para tentar acertar a cabeça do nosso protagonista. O Asahi então se lembra do poder do martelo de apagar memórias, e tem a ideia de levar isso para o pai da Yoko, para apagar as memórias do cara e poupar a Yoko de ter que sair da escola. Mas quando o nosso protagonista chega na sala aí em que o pai da Yoko estava, o velho já estava pensando que o nosso protagonista queria pedir a permissão para se casar com a filha dele. Nisso, a Nagisa, sem querer, sai de dentro da unidade externa, o que deixa o pai da Yoko surpreso por ter visto um alienígena pela primeira vez na sua vida. No fim, o pai da Yoko percebe que é uma boa ideia apagar as memórias do Asahi, até porque o cara já conhecia o alienígena, vampiro e um montão de outras coisas. O nosso protagonista aceita ter as suas memórias apagadas, mas quando ele ia levar a martelada, a Nagisa hesita, pois ela não queria apagar as memórias do garoto consigo mesmo. É aí que o Asahi pega o próprio martelo e vai bater na própria cabeça, mas dessa vez quem não deixa é a Yoko de novo, que pula nele, fazendo o martelo voar longe. A Yoko fala que não quer que o Asahi se machuque para proteger os segredos dos dois, e diz que o garoto é especial para ela. Mas na hora que o Asahi foi empurrado e o martelo voou, parece que ele acertou exatamente na cabeça do pai da Yoko, fazendo-o esquecer de tudo que ocorreu nesses últimos dias. Depois disso, a mãe da Yoko prepara alguns onigiris para todos comerem, e eles relaxam ali na casa dos pais da Yoko. A Nagisa pede desculpas por ter causado tanta confusão, mas a Yoko nem entende nada por ser meio tapada. No dia seguinte, eles vão embora no carro novinho que a Akane arranjou de volta para cá, e antes de ir embora, o pai da Yoko sai correndo atrás do carro para se despedir da sua filha. Com isso, essa obra termina, com todos indo embora de volta para suas vidas cotidianas na escola, onde com certeza as mais confusões malucas que a gente não entende vão acontecer, e eu vou resumir aqui de um jeito bem horrível para vocês. É isso. Curtiu o vídeo? Quer mais? Deixa o like e compartilha. É isso. Tchau.